até o final, porque o Evangelho, ele é amor, ele é restauração, ele é exortação, e a gente precisa falar tudo que o Evangelho diz que a gente precisa falar. Mas antes, como sempre, eu queria falar a respeito dos meus livros. Eles estão disponíveis na livraria Dona Livreira, que fica ali no Residencial Torreão, né? Você subindo ali pela Rua Nova, não sei como é que se chama hoje em dia, ou a Rua da Esperança, que eu chamava, né? Que é Rua Vereador Antônio Norato. Aí tem aquela quitandazinha de fruta na esquina e logo à esquerda tem o Residencial Torreão na livraria Dona Livreira. E ali você vai encontrar os meus dois últimos livros, né? As duas últimas publicações minhas, que são Figos em Flor, para adolescentes, e Saberes do Pêssego, um livro de aconselhamento a adultos, tá certo? O telefone Dona Livreira é 084 9836 2619, tá certo? Quero mandar um abraço especial a todos os colegas da Academia de Letras, a Academia Camarense de Letras, na pessoa do seu presidente, o professor Juan, e ao Coral Vozes do Torreão. Quero mandar um abraço muito especial para a secretária Lana Leite, que muito carinhosamente me convidou para um evento do Serviço Social, né? Acho que é o 23º Encontro Nacional do Serviço Social, e a parte que compete ao Estado e município foi feito aqui nesse princípio de final de semana, no SESC Senat. E foi um evento maravilhoso, né, com grande presença, muito prestigiado. Então, parabéns à minha nobre amiga, que me trata com muito carinho, muito respeito e é detentora da minha admiração. Amém? Então, feito isso, os livros ali estão em Dona Livreira. E mais uma vez eu digo, as pessoas que tiverem interesse, eu lancei um livro com finalidade de ajuda, né, que é Autismo, um olhar além do diagnóstico. Esse livro, ele está nas plataformas, está na Amazon, no Kindle, está na Europa todinha, na Espanha, nos Estados Unidos, todo canto. Mas aqui eu não estou vendendo. Então quem tiver interesse, quiser, pode pedir no meu telefone e a gente envia. Tem muita orientação, não é questão de dica, tem orientações para o convívio, né, das mães atípicas, no seu lidar no dia a dia com jovens, adolescentes, crianças portadoras, né, do autismo. Amém? Muito bem, vamos passar agora o momento da palavra nesse domingo, e eu coloquei como tema, eu não sou muito de nominar sermão, mas para ter um parâmetro daquilo que a gente vai fazendo, ou daquilo que a gente pretende tratar, eu coloquei como Rompendo Amarras. E eu estava estudando, não vou fazer a leitura, eu estava estudando em Atos capítulo 8, que fala de um homem chamado Filipe, que foi a uma cidade chamada Samaria. E Samaria, a igreja estava muito perseguida. Jerusalém, os cristãos de Jerusalém estavam muito perseguidos, e eu refletindo a respeito de hoje, já existe uma perseguição real à igreja de hoje. Isso aqui não é que eu estou falando, não é teologia. Eu estou falando porque eu estava assistindo um programa de uma rádio que tem de meio-dia em Natal. Eu não sei nem se é conveniente dizer, mas é muito conhecido, e ele falando que lá em Natal, em determinado bairro, já está sendo proibido cultos evangélicos, né? Por aquele povo que você imagina aí, né? Então, está começando uma intolerância. E isso a gente vê também no mundo da relação da religião com a política, né? Porque a igreja, ela é política porque ela tem ações políticas, mas a política não pode nortear a igreja. A igreja é norteada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então, as ideologias políticas, elas não podem ditar. Não, porque Deus não pode ser assim, isso é ultrapassado, isso é assim, isso é assado.
Então a política ela não pode impor a religião, tá certo? E esse tempo que nós estamos falando aqui, estava havendo essa perseguição, a igreja que é fundada na vontade de Deus, né? E eu estou procurando palavras para tentar explicar o que eu quero dizer. Hoje tudo está sendo modernizado de uma maneira. Eu converso muito com outros pastores a respeito disso. Hoje, se quer mudar situações, se muda os nomes, né? Existe uma corrente, um povo, uma, um pensamento de mudar os nomes, e mudando os nomes, muda-se, quer-se mudar as situações, né? E a igreja não pode ser mudada porque ela é fundada e fundamentada, sustentada no nome que está acima de todo nome. Não tem como a gente mudar o nome de Jesus. Não tem como você ajustar o nome de Jesus. Não tem como você anular o nome de Jesus. E essa introdução que eu estou fazendo, daqui a pouco eu vou entrar no sermão mesmo e você vai entender. Por isso que eu pedi para você ficar até o final. Quando começou a perseguição à pessoa de Jesus Cristo, e afligiram ele e o levaram à cruz, e chega um momento que o crucificam, e a pressão de todo o pecado, o meu pecado de ontem, de hoje e de amanhã, virou uma nata tão densa que impediu de Deus enxergar Jesus. A Bíblia diz que a única coisa que pode fazer separação do homem de Deus é o pecado. Então o pecado de todo mundo fluiu sobre Jesus Cristo. Você vai entender o que eu vou te falar. Preste atenção nessa introdução, porque você vai entender. Então, quando Deus olhou para a cruz, ele não via mais o filho dele. Ele via o meu passado. Ele via o teu passado. Ele via os meus erros, meus acertos, meus equívocos, meus ódios, todas as coisas que eram patentes e escondidas, porque Deus, o próprio Jesus diz que ele vê todas as coisas, ele sabe todas as coisas. E essa ausência do olhar de Deus na vida de Jesus, ela é anunciada como uma frase em aramaico, diz assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Um filho dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E por que eu falei que naquele momento que Deus olhava para o filho dele, ele via meus pecados? Porque agora vem a parte de eu e você compreendermos como não se pode mudar o nome de Jesus e como é importante poder invocar o nome de Jesus. Jesus, em João capítulo 8 e João capítulo 16, ele disse: tudo que pedires, ele disse, quando você for pedir a Deus, ele peça em meu nome. E ele diz: porque tudo que pedirdes a Deus em meu nome vos será dado. Isso está em João capítulo 8, João capítulo 16. Então, do mesmo jeito que quando estavam crucificando Jesus, Deus via os meus e os seus pecados sendo remidos, redimidos, pagos, justificados no sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na mesma forma, Jesus diz: agora, quando você for pedir alguma coisa, Deus vai olhar e ele não vai ver você pedindo. Ele vai ver o Cristo ressurreto em você. Tudo que pedires em meu nome. Então, eu e você vamos pedir em nome de Jesus, e o próprio Jesus garante que vos será dado. Ah, mas aí eu queria tanta coisa. A própria Bíblia diz:
tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso deveria ser uma consciência nossa. Mas diz também que Deus, ele pensa bem, ele planeja bem, os sonhos e os pensamentos de Deus são grandes, maravilhosos, acima daquilo que a gente consegue pensar, mas nem sempre está de acordo com aquilo que a gente está pensando. Tem coisas que no momento da minha vida, isso passa qualquer área da nossa vida. Um dinheiro que você queria, um amor, um casamento, um emprego, uma faculdade em outro lugar. Tem coisas que nós não alcançamos, porque a gente só alcança até o pedido daquilo que a gente quer, mas não sabe o dia de amanhã. E a Bíblia diz que é Ele que nos guarda, Ele nos protege, porque Ele conhece, Ele entende, Ele escreve, Ele traçou uma rota perfeita, né? Então Jesus, Ele não se enquadra, e as pessoas querem enquadrar, querem colocar Jesus nos padrões do mundo. Você pode pregar a respeito do Evangelho, desde que você não possa dizer isso, isso, isso. Você vê que há poucos minutos atrás eu fiquei procurando palavras, e olha que eu sou uma pessoa que eu tenho até uma facilidade de falar, mas hoje nem tudo você pode dizer, porque existe uma normativa do que é politicamente aceitável de ser dito. Jesus não é politicamente aceitável. Jesus não é de escandalizar. Jesus é amor. Ele é paz e tem a paz, né? Então, ele nunca se enquadrou. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu estava conversando com um pastor de outra cidade, e ele falando do comportamento dos modismos até no segmento da igreja. E eu falando, pastor fulano, olha, Jesus nunca se enquadrou nisso aí. A maneira de Jesus é única, porque a maneira de Jesus, ele diz, eu e o Pai somos um. A maneira de Jesus é a maneira de Deus. E eu vou dizer um exemplo, pastor. Onde foi que Jesus nasceu? Ele nasceu dentro da cidade? Ele disse, não, ele nasceu no estábulo, numa manjedoura. Ele morreu dentro da cidade, Jesus, ou pastor? Ele disse, não, ele morreu na cruz. Eu digo, e a cruz estava onde? Ele disse, no Gólgota. Sim, mas o Gólgota era onde? Ele disse, fora da cidade, exatamente. Então ele nasceu fora da cidade e morreu fora da cidade. Aonde foi que Jesus ressuscitou, pastor? Ele disse, nos túmulos lá do Arimateia. Era dentro da cidade, pastor? Não. Então ele nasceu, morreu e ressuscitou, porque Jesus não se enquadra no pensamento da cidade. Ele é Deus. E tem propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida, né? E a maneira que se tem, não tem como você influenciar a Deus, não tem como você convencer a Jesus, mas tem como você fazer com que ele não resista àquilo que você quer, precisa, e ele sabe. Na verdade, o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que a gente não precisa falar. Se você conseguir gemer, e a Bíblia diz isso. Isso aqui não é teoria. A Bíblia diz que o Espírito Santo traduz até os teus gemidos. E ele leva isso em forma de lamento à presença de Deus. Mas tem um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 51, versículo 17, que diz assim: mas a um coração quebrantado e aflito não resistirá ao Senhor. Tem gente que quer moldar Deus. Não, porque Deus não é assim não, tem que tirar, isso é ultrapassado. A Bíblia é machista, é isso, é aquilo, sei lá, colocam mil coisas e isso não vai descer a régua de Deus. Isso não vai moldar Deus. Isso não muda o caráter de Deus, os princípios, a vontade dele, soberana. Mas tem uma coisa que pode mudar. Não é com soberba, não é com altivez, não é com modernismo. Não, porque isso aí é ultrapassado, eu sou moderno e agora tem que ser assim. A Bíblia diz que a única maneira de você adentrar e tentar mover, não vou dizer tentar porque Deus é soberano, não tem como você
Ele é o que move, não é movido, né? Aquele que move os cosmos, os universos. Mas diz assim, há um coração quebrantado e aflito. Não com altivez, não com soberba, mas se tiver um coração quebrantado, não resistirá o Senhor. E o mundo, ele oferece, eu tenho dito direto, eu tenho esses aplicativos, gosto de rir nesses aplicativos, mas não sou escravo deles a ponto de eu não ganhar um centavo de nenhum aplicativo desse. Eu sigo 2 pessoas no Kawaii, tem milhares de pessoas lá. Sigo 4 pessoas no TikTok e no Instagram, na página da rádio, eu não sei nem dizer quantos, né? Não sei precisar, mas não ganho dinheiro, não procuro nem fazer as tarefas, não faço nada que eles pedem. Porque o provedor da minha vida é Jesus Cristo. Hoje estamos vivendo um tempo de quanto menos esforço e melhor resultado, né? Foi criada uma doutrina de empoderamento. E essa doutrina de empoderamento não interfere em nada na sua vida. Eu posso passar o dia todinho usando argumento de psicologia, e você é poderosa, e você é uma mulher isso, ou você é um homem isso, e fazer a tua mente pensar a respeito disso, mas não há um poder por detrás para realmente esse empoderamento tornar-se vida e realidade. E Deus tem isso. Eu coloquei como exemplo um texto que eu gosto muito, é em João capítulo 4, o Evangelho de João, o 4º Evangelho, que fala de uma mulher que morava numa cidade, que é essa mesma cidade de Atos que eu comecei a falar, Samaria. Fica no alto. E chega uma hora, Jesus disse, importa eu passar por Samaria. Na verdade, ele nem entrou em Samaria, ele foi lá perto aonde ele queria marcar um encontro com a pessoa. E Deus marca encontros. E cada vez que a gente tem um encontro com Jesus, é impossível você ter um encontro com Jesus e a sua vida não mudar para melhor. É preciso ser muito obstinado. É preciso ser muito determinado em continuar do mesmo jeito para ter um encontro com Jesus Cristo e sua vida continuar do mesmo jeito. Então, Jesus precisava ir a um lugar e disse, mas antes eu tenho que passar por Samaria, e foi aquela ruma de apóstolo atrás dele, e tal. Aí chegou no meio do caminho, ele disse, vamos comprar um pão. Eu nunca vi uma desculpa tão sem sentido, mas está na Bíblia. Ele chega assim para os apóstolos e diz assim, vamos comprar um pão. Eu nunca vi falar, de 1h da tarde, eu compro pão, eu adoro comprar pão. É 4h30 para 5 da tarde que a pessoa compra. Não é de 1h da tarde, vai comprar um pão. E foi 12 homens comprar um pão. É divertido, né? É porque tem momentos que Jesus quer tratar só com você. Entendeu? Tem coisas que acontecem na sua vida, tem coisas que às vezes você tem um caminhão atrapalhando a sua viagem e você doido para ultrapassar e não consegue ultrapassar, e vem carro de lá para cá e o caminhão não anda, até você olhar para aquela faixa que está escrita no para-choque e tem algo dizendo de Deus a respeito da sua vida, sou contigo, não te deixarei. E quando aquilo bate dentro dos seus olhos, cria verdade, né? Deus tem a maneira dele de falar. Deus tem a maneira dele de falar. Ele fala com a gente, com o vento, tudo obedece ao mandar de Deus. Então essa mulher, o conceito que essa mulher, de João 4 aqui, que eu estou trazendo para essa moderna. Eu não sou uma pessoa atrasada, muito pelo contrário, eu trabalho com mídia, eu tenho uma agência de design, eu trabalho com IA, trabalho com arte, trabalho com livros. Então eu sou uma pessoa que procura me atualizar. Eu não quero que algumas oratórias, algumas frases que estão sendo ditas como grandes verdades substituam a verdade da palavra de Deus. Essa tem poder para a tua vida. Se eu estiver aqui pregando e disser que em nome de Jesus haja saúde na sua vida, não é pelo meu falar, querido. Não é pela minha lisura, não é porque eu seja um homem que não tenha pecado, não é isso. É porque há poder no nome de Jesus. E você sabe o que acontece? Acontece coisa que 1000 aplicativos, 1000 influências, 1000 pessoas que
aprende a dizer uma coisa. Você aprender a dizer 5, 6 frases que impacte você naquele momento, é diferente de ter uma frase só que sai da boca de Jesus, como diz lá, até na missa, né? Dizer uma só palavra. Então, e esse texto da missa que dizer uma só palavra, é que o centurião disse: rapaz, eu estou precisando de um milagre de Jesus na minha casa. Só que eu não quero que ele vá lá em casa não, porque o negócio lá é tanto pecado. Eu não sou digno que ele entre na minha casa não. E os homens foram lá e disseram: Jesus, homem, faça um milagre na casa desse homem. Olha, ele tem ajudado tanto a igreja. Isso está na Bíblia. Eu estou narrando aqui nas minhas palavras, mas é da Bíblia. Faça um milagre. Ele tem criado, ele construiu umas sinagogas tão bacanas para a gente. Faça alguma coisa por esse homem. E Jesus manda chamar o homem aí e diz: vamos lá. Aí o homem disse: oh, eu não sou digno que entre na minha casa, mas diga uma só palavra de Jesus. Basta ele dizer: quero. E a sua segunda-feira vai ser diferente. E aquela resposta que você espera chegará. E aquele exame que você estava morrendo de medo, não vai ser nada daquilo. E haverá uma solução. E haverá o retorno de alguém que você espera. Haverá o arrependimento de alguém e alguém dizer que agora quer mudar de vida. Haverá pedido de perdão. Basta só uma palavra de Jesus. Outra coisa de mídia social, de influência. Os influencers que quiserem falar mal de mim depois, é só seguir aí e meter a ripa. É normal, entendeu? Eu falo de uma coisa que eu falo há 30 anos. Eu tenho visto. Eu não estou na igreja, mas eu tenho visto coisas assim de você glorificar a Deus. Da pessoa terminar de orar e coisas assim de você. E na minha vida, né? Até 30 dias atrás eu saí daqui, eu botei algumas coisas minhas para organizar a casa, porque apareceu um caroço no meu peito. E eu estava certo que ia morrer, um caroço no peito, né? E já do jeito que está. Só que Deus é Deus, né? Quando cheguei lá e Deus mudou a situação, tem caroço, mas não tem morte. Então é diferente com Jesus Cristo, tá certo? Eu não sei o que é que você está passando, eu não sei por que é que Deus colocou você. Entrou minha fã número 1. Cada vez que ela entra, eu tenho que fazer menção. Karina Paiva, 1997. Deus te abençoe, Karina. Ela é fã porque todo domingo ela está aqui, assídua. Tem muita gente nos outros aplicativos. Eu não falo o seu nome, primeiro que eu não enxergo, tá certo? Eu tenho o direito de ser velho, aí velho a gente desculpa, tem a desculpa da visão. A gente olha, vê só a letrinha branca, pronto. Não sabe, não dá para ler, tá certo? Bom, essa mulher, em João capítulo 4, ela buscou saciar a sede da sua alma. A gente tem sedes que é de natureza fisiológica, né? Jesus teve sede. A Bíblia diz: Jesus teve sede, teve fome, teve medo, teve sono, mas nunca perdeu o domínio. Essa mulher tinha uma sede na sua alma e ela buscou saciar a sede da sua alma. A Bíblia diz que ela buscou 5 maridos. Eu não sei o que estava precisando completar a vida dela. Eu não sei o que é que a ausência, o vazio que tinha dentro dela, que ela ficava buscando aqui e ali. E esses 5 maridos seriam 5 resultados que a gente busca dentro da cidade. Soluções. Então ela tinha 5 maridos e um amigo. Eu escutei uma vez um pastor nos Estados Unidos falando disso e eu ri demais. Aquele amigo, a mulher tinha 5 maridos e ainda tinha um amigo. Bem interessante a forma que ele falou. Mas só quando ela encontrou o 7º homem, ela saciou a sede da sua alma. Eu não imagino que os 5 maridos tenham sido concomitantemente, né? Bigamia, trigamia, quadrigamia, não sei como é que se dá o nome. Cada um a seu tempo, cada um na sua idade. Mas eu sei que ela buscava algo para a sua vida. Ela se esforçava em trazer algo especial, um resultado para a sua vida.
E eu não imagino que a sociedade daquele tempo, que não difere muito da de hoje, não havia com o respeito devido, com a referência devida. Estamos falando de uma coisa de, pelo menos, 2045 anos atrás. Estamos em 2025, né? 30 anos depois começou os evangelhos. Então, em 2040, eu imagino uma pessoa que tinha 5 maridos numa cidade pequena como Samaria, né? 150, 200 pessoas, sei lá, pequenininha. Mas ela era uma guerreira. Ela queria saciar a sede da alma dela. Eu não imagino também que tivesse sido por recurso financeiro, porque não era isso. E tem um fato pitoresco nessa cena. Essa cena dessa mulher buscando água, todas as mulheres pegavam água no nascer da manhã, quando o sol está frio, como a gente chama, né? A gente está falando aqui do Oriente Médio. Isso aqui não é em Martins, na Serra do Martim, bem frio, não. A gente está falando numa região quente. Então, só que ela era meio-dia para 1 hora. Como eu disse, Jesus mandou o povo comprar pão de 1 hora da tarde. Quer dizer, ela foi pegar a água numa hora que a própria água estava quente. Por quê? Porque ela não queria encontrar ninguém lá. Então ela não estava se relacionando bem com a sociedade, ela não era ouvida na sociedade. Ela não era atendida. Ela não tinha influência. Ela tinha conhecimento da vida, de experiência, mas não tinha trazido ainda o resultado que ela buscava. Mas quando ela teve um encontro com o Filho do Homem, né? Tinha tido um encontro com 5 homens e um amigo, 6 homens. Mas quando ela teve um encontro com o Filho do Homem, ela teve a sua alma saciada. E quando sabe uma coisa interessante? Quem vai no poço, provavelmente de 1 hora da tarde, se você for lá no Amarelão de pés, daqui da cidade que nós estamos, até um Amarelão de pé, vamos dizer que não tivesse nem essa estrada, mas fosse cortando a areia daqui até lá. Eu acho que quando você chegasse lá, você estava com sede, não estava? Você e eu, qualquer um. Quem anda de pé no sol quente. E quando ela chega naquele lugar, o homem que está sentado no poço é o próprio poço da vida dela, da minha e da sua. Aquele que tem resultado. Você vê na frase de Jesus, se você entendesse quem é que está falando com você, ia nascer um poço desse dentro de você. Quem está dizendo é a própria vida, a água viva chamada Jesus Cristo, o pão da vida. Então, o interessante é que quando ela chega, em vez de Jesus olhar para ela, porque ele conhece. Se tem alguém que conhece sua vida, sua dor, seu destino, o seu passado, é Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. E em vez de Jesus dizer, senta aí um pouquinho nessa sombra que eu vou pegar um pouquinho d'água para você, Jesus diz, sabe o quê? Eu tenho sede. Não parece uma coisa meio esquisita? Fulano vem chegando de viagem, morrendo de sede, lá vem ela subindo aquela ladeira, no sol quente, sozinha, e tem pedra, viu? Não é só areia quente, não, tem as pedrinhas lá, tem muita pedra. Aquelas pedrinhas redondinhas que machucam os pés, lá vem ela carregando um balde, um tamborzinho, como é que se chama? Um pote. Eu sou desse tempo aqui, né? Carregando aquele pote, que a Bíblia chama de vaso, né? E quando chega lá, ela senta o vaso em cima da paredezinha, em vez daquele cavalheiro chegar e dizer, vou lhe dar um copo d'água, ele diz, eu tenho sede. Sabe por quê? Porque Jesus, quando ele olha para a gente, ele já enxerga o nosso futuro. A gente não quer enxergar nem o nosso passado. Tem muita gente que morre dando marrada na parede e não quer enxergar nem seu presente. Não quer corrigir o presente. Jesus olha para a gente e já vê o seu futuro. Ele conhece. Em João 16 disse, e quando orares a Deus, aquele texto da Bíblia que fala do Pai Nosso, né? Quando orares a Deus,
Entra no teu quarto, no secreto, e oras a Deus que tudo conhece. Quando eu digo tudo, não é mais ou menos esses streams, esses palestrantes. Eu também faço palestra motivacional, escrevo a respeito disso, mas isso não tem poder. Isso elucida, convence, isso norteia a pessoa. Mas quem tem poder para mudar a tua vida é Jesus Cristo. Então aquela oração do Pai Nosso, antes do João 16, antes dele ensinar aí, orarás ao teu Pai que está no céu, que tudo conhece, e dirás assim, Pai Nosso que estás no céu. Você conhece o resto do texto, independente de ser católico ou cristão evangélico. Então Deus conhece, ele olha para aquela mulher, ele conhece a vida. Você vê o diálogo, né? Ele diz, eu estou com sede, e a mulher, quem é você, não sei o quê. O assunto não é sobre a sede dela, porque Jesus está tratando do futuro dela, porque Deus já conhece o teu passado. Deus, Jesus Cristo e Deus que são um, Pai, Filho e Espírito Santo, ele já conhece o teu passado, ele quer tratar do teu futuro. Jesus Cristo, ele quer tratar do seu futuro. Ele conhece o teu passado, mas conhece também tuas vitórias, as tuas grandezas, os milagres que acontecerão, as melhorias. Essa mulher tinha subido aquela colina com sede, mas Jesus está falando com o futuro dela. Espera em Cristo como menor na casa de Deus, que eu também esteja falando com o teu futuro. Jesus está falando com o seu futuro. Ela tinha vivido a vida dela em função da sede dela. Ela tinha uma sede, como eu que ela mesma desconhecia. E ela, em busca de saciar a sede dela, também buscava saciar a sede de outras pessoas. Quem estiver me ouvindo já deve estar entendendo. Cada um na sua natureza, buscando saciar a sua própria sede. E quando ela tem um encontro com Jesus, é como se virasse uma chave que abre a porta para um novo destino. Olha quantos destinos essa menina insistiu de abrir a porta. Quantos destinos ela tentou? Mas ela tem um encontro com Jesus e a chave vira. Ela chega no poço como uma alma sedenta, mas ela tem um encontro com o rio da vida e ela vira semente de promessa. Ter um encontro com Jesus, a gente vira semente que vai produzir, é Jesus que diz isso. Boa semente, a 30, 60, 100%. Ela chegou como uma alma sedenta. E tem um encontro e conversa com Jesus e ela deixa o vaso. Ninguém deixa um vaso naquele tempo em canto nenhum. Ela larga o vaso naquele lugar. Muitas pessoas que tiveram encontro com Jesus, Pedro deixou a rede, ela deixou o vaso, Bartimeu deixou a capa. Tem coisas que, a partir do momento do encontro com Jesus, a gente tem que abrir mão. Eu não sei o que é que você precisa abrir mão na sua vida, mas eu sei que você precisa urgente abrir mão do pecado que está atravacando ou abrir a porta dos novos destinos da tua vida. A gente quer milagre, como eu falei, a religião não deve se adequar. Eu tenho enxergado no Brasil religiões se adequando. E sou opositor ferrenho. Sou pastor antigo. Graças a Deus, tem pessoas que me seguem e gostam do meu trabalho. Não sou quadrado, não sou atrasado. Eu sou um zelador dos princípios de Deus. Guardião dos princípios de Deus. Essa mulher volta e uma mulher que não queria encontrar ninguém, vai buscar água de 1 hora para ninguém ficar estirando o beiço, né, apontando para ela. Agora ela volta e fala e
toda a cidade. Você imagina alguém que ninguém dava importância nem atenção. E eu sei do que eu estou falando, eu não quero adentrar no assunto, mas pela reputação do que a palavra de Deus apresenta pelos estudos, essa pessoa não teria uma notoriedade para falar. Quando se fala na cidade, é um ancião, é uma pessoa eloquente, é alguém destacado. Não. Teve um encontro com Jesus, Deus coloca para cima. Eu cheguei aqui no estúdio da rádio e estava falando com a diretora aqui, eu digo, olha, graças a Deus eu recebi o convite da Academia de Letras e me honrou muito porque eu sei da onde eu saí, mas sei quem me botou para cima. Eu tive escolhas na minha vida, umas certas, outras erradas, mas graças a Deus o Espírito Santo me ajudou a alinhar as velas. Tem muita gente que não compreende isso. O vento está soprando, Deus está soprando. Deus está soprando. A gente tem que ajustar as velas. Você não tem que ajustar as velas aquilo que o comum... Olha o que eu falei. Jesus nem nasceu no comum, nem morreu no comum, muito menos ressuscitou no comum. Ele é Deus. E é a vontade dele, e se seguirmos os princípios, e se usarmos o nome de Jesus, e se tirarmos a única coisa... Quando eu falo de tirar o pecado, querido, eu não conheço ninguém que peque mais do que eu, não. E pouco sacerdote tem a sinceridade de dizer isso. Eu digo isso há 30 anos nos púlpitos, pode ser Santa Ceia, ninguém peca mais do que eu. A questão é que no meu coração não existe o desejo de pecar. A gente peca e sofre, a gente erra e sofre. Eu sou um perigo no trânsito para arengar. Peguei e pintei o nome de Jesus na porta da caminhoneta, viu, Lourinha? Que é para ver se eu fico com vergonha, já que tem o nome de lado. Homem, tem o nome aqui, eu não posso arengar. Uma vez eu vi um exemplo mais feito que o meu, que eu vi dois pastores arengando. Quando chegou na porta da igreja, foi que eles foram ver que eram dois pastores. Olha que coisa feia. Eu sou desse estilo aí. Erro. Mas não está em minha natureza o gostar de errar. Jesus disse, filho, não pequei, mas se pecar, tem bom ânimo, porque você tem um bom advogado. O advogado que defende com gosto. Não, ele errou, eu sei que ele errou, mas não é a vontade dele não, ele não vai fazer de novo não. Aí o cara faz, não. Não vou, eu não tenho... A gente às vezes não resiste. Tem a índole, tem o sangue da pessoa, né? Os padrões da pessoa... Tem aquele calibre da pessoa, às vezes a pessoa tem gente de diversas naturezas, e nessas naturezas a gente erra, né? Agora é importante entender quem é que tem poder para perdoar e anular o nosso pecado. Sabe pelo sangue de quem perdoa? Tem muita gente que acha isso horrível e não consegue acreditar. O sangue de Jesus lhe purifica de todo pecado. Você aceite ou não, o sangue de Jesus lhe purifica de todo o pecado. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Difícil de atender isso, né? De aceitar isso, de compreender uma coisa maravilhosa dessa, né? Então, já vou voltando aqui para o livro de Atos. Toda essa cidade ouviu essa mulher. Ele disse, olha, eu tive um encontro com uma ali, vocês precisam ir. Ela diz isso, literalmente, com as palavras dela. Cada Bíblia fala de um jeito, mas eu estou traduzindo aqui na linguagem que se fala aqui. Vocês precisam ter um encontro com esse homem. Ele falou dos maridos que eu tinha, e ele falou da minha vida, e eu voltei desse jeito. E vocês querem saber o que aconteceu com aquelas pessoas? Eles acreditaram. A reputação ruim, a reputação errada, as coisas ruins, tudo ficou para trás, porque agora tinha um novo selo na vida dela. Você quer um novo selo na sua vida? Eu era uma pessoa, eu digo isso direto, quando eu era jovem, eu fui criado aqui dentro, eu bebia num bar Antonino, ali no centro da cidade, num barraquinho que tinha. Existe. Ainda existe? Pronto, está aqui a assessoria dizendo que ainda existe. Quando ele está nesses cantos, quanto mais alto você fala, o outro fala mais alto, ninguém entende ninguém quer saber de nada de ninguém. Há 30 anos atrás eu aceitei Jesus, aí fui passando os anos, agora eu estou num canto, tem 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, eu estava numa cruzada,
Milhares de pessoas, não estou falando por vaidade. Aí você fala e as pessoas ficam olhando para você. Meu Deus, o que é isso? Sabe o que é isso? É Jesus Cristo. Não foi pelo meu conhecimento, não é porque eu estudei, nem porque eu tenho um nome de família, que nem é isso, não é isso. É pelo nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Aprenda a usar isso. Tesouro tão especial. Às vezes a gente não dá valor às coisas porque acha que é simples demais, né? Aí diz, não, isso é poderoso demais para... A mulher deixou o vaso e foi à cidade. E em Atos 8, só para você ter uma ideia o que é que significou a volta dessa mulher. Diz que quando Filipe chega nessa cidade, todo mundo queria ouvir Filipe. Por quê? Porque antes teve uma mulher que teve sua vida transformada, cheia de poder, um novo destino. A Bíblia não sai relatando, se a Bíblia foi relatar o final da história de cada um. Eu sei que quem tem um encontro com Jesus tem um final de história maravilhoso. Mas foi tão impactante a vida daquela mulher que quando Filipe chegou lá e disse, eu vim aqui em nome de Jesus, os caras já disseram, conheço. Tinha uma mulher aqui, menina, a cidade inteira, está em Atos. Olha, evangelho, Jesus morre, Jesus ressuscita, persegue para lá e para cá. Quando Filipe vai lá, chega lá, a cidade unânime. Quem é? Vem em nome de quem? Eu vim em nome de Jesus, conhece aqui, a gente conhece. Jesus aqui. Teve uma mulher aqui que sofria demais, a bichinha. Sofre mais não. Ela, olha, Deus, foi tão maravilhoso. Não sei quantos anos passaram de uma coisa. Ela ganhou respeito. Ela encontrou Jesus, Jesus fez diferença na vida dela. Ela ganhou respeito. Você quer ganhar respeito? A gente quer ganhar like e seguidor. Eu estou pouco me importando se a pessoa é seguidor, deixa de ser seguidor. Eu quero é que Deus te abençoe. Essa é a minha vocação, em nome de Jesus. Eu quero é que Deus te abençoe. Eu quero é que Deus transforme o teu destino. Eu quero dias melhores para você. Eu quero que a cura chegue no seu lar. Eu quero que tua família viva em paz. Eu quero que teu armário haja provisão. Eu quero que você seja chamado para o emprego que você deseja. Eu quero que você ande em honra. Eu quero que você não sinta mais vergonha, que você não precisa andar escondido. Eu quero é que você saiba que Deus é na tua vida. É isso que eu quero. Tem pessoas buscando esse outro lado, né? Que é seguidor, o grau de importância. Eu fui no cardiologista, porque aproveitei já que eu ia morrer mesmo do negócio do caroço, eu digo, vou saber pelo menos como está o coração. Eu fico pregando e a assistente, a diretora aqui do lado, ela ri. Mas é verdade que ele conhece, sabe? E eu falando para o médico, aí ele disse, eu digo, sou pastor, sou escritor, aí quantos seguidores você tem? Aí eu disse, aí, quase muda o atendimento do homem quando eu disse. Ele disse, é mesmo, você faz o que? Eu digo, eu prego. Ele mudou. Só pelos seguidores. Você acredita num negócio desse? Eu digo, meu filho, mas eu prego e eu não faço nada que o aplicativo pede. Então eu não recebo um centavo sequer. Eu prego para que o salário seja o milagre de Deus na vida, na tua vida, querido ouvinte da 89 FM. Eu prego para que o poder de Deus seja conhecido na tua vida, no teu lar. Eu prego para quando eu estiver falando, você sinta a brisa, o mover do Espírito Santo na sua casa. E não estou me ilustrando, não é poesia não, estou falando aqui poder de Deus. Essa mulher encontrou a diferença, eu espero que você encontre a diferença. Né? Jesus disse, importa aí a Samaria. Importa Jesus ter um encontro com você nessa tarde. Que na verdade, como eu disse, Jesus não entrou na cidade da Samaria. Jesus queria encontrar aquela pessoa. Jesus quer ter um encontro com você, homem, rapaz, idoso, senhora, moça, jovem, adolescente. Jesus quer ter um encontro com você. Ela teve um encontro, né, com o poço de Jacó, mas Jesus ele é o poço de Israel. Você vê, estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão tendo prazer de falar mal de Israel. Israel é a cidade de Deus, isso não é política. Só que as pessoas estão misturando, né? E do poço de Israel, de Jesus Cristo, está fluindo destinos. Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê.
O Evangelho é poder de Deus para todo aquele que... Eu tenho quantos minutos, diretora? 6 minutinhos para encerrar. Estou encerrando. Tudo que você... Hoje, como eu falei, nós temos livre acesso ao Pai, tá certo? E as adversidades da vida, Deus não é surpreendido por nenhuma situação. Eu vou falar bem rápido agora. Jesus disse, eu preciso ir ter um encontro com uma pessoa na cidade de Gadara, o endemoniado. E o inimigo se levanta e vê uma tempestade, e o mar se levanta, e Jesus está dormindo, e o trovão explodindo, e Jesus está dormindo, e o mar molhando, e a água molhando Jesus, e nada acorda Jesus, porque Jesus não é inquietado por nada. Quem é inquietado pelas coisas sou eu e você. Jesus não é inquietado por nada. Então alguém dormindo dentro de um barco saculejando, o céu explodindo em fogo, trovão, raio, as ondas batendo e Jesus dormindo. Jesus não acorda com essas intempéries, com pipoco, com relâmpago, mas quando o Filho de Jesus, o Senhor não se importa que a gente vá perecer. Jesus disse, importa sim. E Jesus já fala logo a situação. Todas as coisas obedecem, guarda isso no seu coração. Todas as coisas obedecem o falar de Deus. Deus consegue diferenciar a sua voz. Eu vou falar bem rápido, porque eu sei que a hora está correndo. Só para você guardar o exemplo, por que isso é comigo? Jesus entra numa cidade chamada Jericó. Jericó seria São Paulo do Brasil, uma cidade comercial, cheia de gente correndo, falando, uma feira livre daqui da cidade vezes 10 mil, aquela ruma de gente falando, vendendo, gritando, e uma pessoa dizendo só, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A antena de Jesus, tum! Você entendeu como Jesus entende a sua voz? Ele sabe e ele tem interesse. Que um homem que estava deitado na beira de um poço, 38 anos, pessoa para lá e para cá, e ele dizendo, não tem quem me ajude, não tem quem me ajude. Quando ele olhou, aí importava Jesus ter um encontro numa tarde como essa de domingo. Quando ele olhou de lado, aí ele disse, o que é que você quer que eu faça? E ele disse, porque não tem quem. Ele disse, o que é que você quer? Ele disse, eu quero andar, quero me levantar. Ele disse, levante, toma sua cama e anda. Jesus se importa. Até a morte escuta falar de Jesus. Você vê que o Lázaro estava morto. Mas Jesus não disse, tu que está morto. Jesus chama a situação que parece morta para a gente e realmente nas nossas medidas estão mortas, mas o poder de Deus é imensurável. Não tem como você medir o poder de Deus. Ele diz, Lázaro, mas está morto. Eu não estou perguntando se está morto, eu estou chamando. Lázaro, venha para fora. E você sabe o que foi que aconteceu? Ele saiu. Deus está reerguendo você de situações. Deus está libertando da depressão, da opressão. Deus está dando novas visões à sua vida. Deus está dizendo, vinde a mim. Você está carregando fardos, né? Esses fardos dessas experiências, dessas decepções. Aquele Deus que disse à tempestade, acalma, está dizendo, vinde a mim. Isso está em Mateus 10, vinde a mim, você que está... Vamos trocar de lugar. Do mesmo jeito na cruz, que Deus olhava e via meu pecado e teu pecado. E agora a gente, pelo nome de Jesus, temos um livre acesso. E tudo que pedirmos ao Pai. Claro que você não vai pedir vulgaridade. Se uma pessoa, uma autoridade, você não vai pedir uma coisa errada, imagine pedir a Deus. Mas tudo que você me pedir, que for aprovado por Deus, vos será concedido. Deus vai repreender essa tempestade da tua vida. Deus vai derramar virtude. Deus vai virar a chave de novos destinos. Que Deus abençoe tua vida. Guarda essa palavra no seu coração. Programa Dias Melhores com o seu amigo, o pastor Zé Marconi. Domingo eu não pude estar aqui. Falei com a diretora. Ela já providenciou outra coisa, porque o ônibus que eu estava na cidade quebrou. Não teve como voltar. Mas hoje estou aqui com muita alegria e domingo, com a graça de Deus, estaremos aqui juntinhos. Programa Dias Melhores com seu amigo, o pastor José Marconi, na nossa 89 FM, a mais ouvida do Mato Grande. Que Deus continue te abençoe, que Deus continue te abençoando, te guardando, em nome de Jesus.
Hein, Lourinha? Quando eu começo a falar rápido, aí é que ninguém entende, né? Lourinha, eu converso essas coisas que eu falo com o povo, eu digo, quando eu vou contar, as pessoas não acreditam. Para me dizer um negócio desse, eu sou aquelas pessoas, deixa eu dizer as coisas assim. Mas foi mesmo, o médico estava me consultando, eu digo, não, doutor, tem milhares de pessoas lá que assistem. É mesmo, você faz o quê? Eu digo assim. Querendo entender qual era o conteúdo que você estava criando. É. Porque o negócio é criar conteúdo.